A vida é desprovida de sentido e outras questões absurdas. Albert Camus cresceu rodeado de violência. A sua terra natal, a Argélia, estava mergulhada em conflitos. Camus perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial. Vendo a devastação da Segunda Guerra Mundial, Camus foi tomado pelo desânimo. Qual era o sentido por trás deste derramamento de sangue e sofrimento intermináveis? E se o mundo for desprovido de sentido, poderão as nossas vidas individuais ter valor ainda assim? Albert Camus cresceu rodeado de violência. A sua terra natal, a Argélia, estava mergulhada em conflitos entre os nativos da Argélia e os colonizadores franceses. Camus perdera o pai na Primeira Guerra Mundial e foi considerado inapto para combater na Segunda. Ao lutar contra a tuberculose em França e ao enfrentar a devastação da guerra enquanto jornalista de resistência, Camus foi tomado pelo desânimo. Não conseguia encontrar qualquer sentido por detrás de toda aquela matança e sofrimento intermináveis. Interrogou-se: se o mundo é desprovido de sentido, as nossas vidas individuais, mesmo assim, poderão ter valor? Muitos dos contemporâneos de Camus estavam a explorar questões semelhantes sob o estandarte de uma nova filosofia chamada existencialismo. Os existencialistas acreditavam que as pessoas nasciam como tábuas rasas e eram responsáveis por dar sentido à sua vida num mundo caótico. Mas Camus rejeitava esta escola de pensamento. Argumentava que todas as pessoas partilhavam a mesma natureza humana que as unia para atingirem objetivos comuns. Um desses objetivos era procurar o sentido da vida, apesar da crueldade arbitrária do mundo. Camus considerava que a procura de sentido da humanidade e a indiferença silenciosa do universo eram como duas peças incompatíveis de um puzzle, e considerava a tentativa de as encaixar como sendo fundamentalmente absurda. Esta tensão tornou-se o âmago da filosofia do absurdo de Camus, que defendia que a vida é inerentemente fútil. A explorar como viver sem sentido tornou-se a questão orientadora da obra inicial de Camus, a que ele chamou o seu ciclo do absurdo. A estrela deste ciclo e o primeiro romance publicado de Camus oferece uma resposta bastante desoladora. O estrangeiro acompanha Meursault, um jovem emocionalmente distante que não atribui muito significado a nada. Não chora no funeral da mãe, apoia o plano do vizinho destinado a humilhar uma mulher e até comete um crime violento, mas Meursault não sente remorsos. Para ele, o mundo é desprovido de sentido e os julgamentos morais não têm lá lugar. Esta atitude cria hostilidade entre ele e a sociedade ordeira em que vive, ampliando lentamente a sua alienação até ao clímax explosivo do romance. Ao contrário do seu protagonista relegado, Camus foi aplaudido pela sua filosofia honesta. O estrangeiro catapultou-o para a fama, e Camus continuou a produzir obras que exploravam o valor da vida por entre o absurdo, muitas das quais regressavam em círculos à mesma questão filosófica. Se a vida é verdadeiramente desprovida de sentido, o suicídio será a única resposta racional? A resposta de Camus foi um categórico não. Pode não haver qualquer explicação para o nosso mundo injusto, mas escolher viver, apesar disso, é a mais profunda expressão da nossa genuína liberdade. Camus explica isto num dos seus ensaios mais famosos, que se centra no mito grego de Sísifo. Sísifo era um rei que intrujou os deuses e foi condenado a empurrar uma pedra por uma colina acima interminavelmente. A crueldade deste castigo reside na sua singular futilidade, mas Camus defende que toda a humanidade está na mesma posição. E só quando aceitamos a falta de sentido das nossas vidas é que podemos enfrentar o absurdo de cabeça erguida. Como diz Camus,
Quando o rei escolhe recomeçar a sua tarefa inexorável, há que imaginar Sísifo feliz. Os contemporâneos de Camus não aceitavam tão bem a futilidade. Muitos existencialistas eram defensores de uma revolução violenta com vista a derrubar os sistemas que, segundo julgavam, estavam a privar as pessoas de capacidade de ação e propósito. Camus respondeu com o seu segundo conjunto de trabalhos, O Ciclo da Revolta. Em O Rebelde, explora a rebelião como um ato criativo em vez de um ato destrutivo. Camus acreditava que inverter a dinâmica do poder só levava a um ciclo de violência sem fim. Em vez disso, a forma de evitar um banho de sangue desnecessário é estabelecer um entendimento público da nossa natureza humana partilhada. Ironicamente, foi este ciclo de ideias relativamente pacíficas que despoletou a sua desavença com muitos escritores e filósofos. Apesar da controvérsia, Camus começou a trabalhar no seu romance mais longo e pessoal até aí. Uma obra autobiográfica intitulada O Primeiro Homem. O romance era para ser a primeira peça de uma nova direção esperançosa, o ciclo do amor. Mas, em 1960, Camus morreu de repente, na sequência de um acidente de carro que só pode ser descrito como desprovido de sentido e absurdo. Embora o mundo nunca tenha visto o seu ciclo de amor, os seus ciclos da revolta e do absurdo continuam a ressoar com os leitores hoje. O seu conceito de absurdo passou a fazer parte da literatura mundial, da filosofia do século XX e até da cultura popular. Hoje, Camus continua a ser um guia de confiança para momentos de incerteza, com as suas ideias desafiadoras a imbuir um mundo sem sentido de inspiração em vez de derrota.